Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que une direito, patrimônio histórico e responsabilidade pública, a obrigação do poder público na conservação de bens tombados. Recentemente, uma decisão da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do município de Araçatuba, em São Paulo, à restauração de um prédio centenário, o Galpão da Oficina de Locomotivas, tombado como patrimônio histórico e cultural por lei municipal. Mas, afinal, quem deve arcar com a conservação de um imóvel tombado? É necessária a presença de todos os entes envolvidos no tombamento na ação judicial? E o início das obras livra o ente público de continuar respondendo no processo? Para ajudar a entender os desdobramentos jurídicos dessa decisão e o papel do Estado na proteção do patrimônio coletivo, eu converso agora com o advogado e professor universitário Fernando Fernandes da Silva. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago. Obrigado pelo convite formulado pelo programa e estou à disposição para esclarecer junto a todos os ouvintes as questões sobre patrimônio cultural. Para começar, quando a gente fala aí em bens tombados, o que exatamente significa essa proteção legal e quais são as principais obrigações que ela impõe? Proteção se dá de várias maneiras, mas a proteção do patrimônio cultural, especificamente, se dá em muitos casos pelo que a gente chama de tombamento, que é o principal instituto jurídico de proteção. E quem tomba um bem, o órgão encarregado disso, é o órgão de proteção do patrimônio cultural ou do município, ou do Estado, ou da União. E o tombamento, ele recai tanto para bens imóveis, que pode ser uma casa ou um prédio, como para bens móveis, que pode ser uma pintura ou um quadro. E o tombamento, ele estabelece, vamos dizer assim, algumas restrições ao direito de propriedade. Então, quem é proprietário, por exemplo, não pode restaurar, ou melhor dizendo, reformar uma casa sem pedir autorização ao órgão de proteção. Por quê? Porque ao reformar a casa, ele pode causar algum dano sobre um aspecto da casa que gerou o tombamento. Por exemplo, a casa tem um tipo de chão, ou um tipo de parede, ou de construção que está ligada a uma questão histórica do século XIX. E ao fazer a reforma da casa, talvez isso possa acarretar um desaparecimento dessas características. Então você tem que pedir autorização para o órgão de proteção para que ele verifique em que condições vai ser a reforma da casa e estabeleça as condições dessa reforma, para não desfigurar, vamos dizer assim, essas características que levaram ao tombamento. Além de outras obrigações, como não pode demolir o local, não pode causar qualquer tipo de mutilação. Sempre a obrigação do proprietário é a obrigação principal em manter a proteção e a conservação ou do local, ou do quadro, da pintura, depende do tombamento, e assim por diante. Ok. Quem é, em regra, aí o responsável pela conservação de um bem tombado? Isso muda se o bem for público ou privado? Não muda porque a regra sempre é a mesma. O principal responsável pela conservação do bem, como eu disse, a conservação pode ser uma casa, como pode ser um quadro, é do proprietário. E o proprietário pode ser um particular, um cidadão comum como eu, ou pode ser o poder público. E aí o poder público a gente pode entender a administração de um município, ou do Estado, ou da União. Ok. E no caso de um bem tombado por mais de um ente federativo, como que se distribui essa responsabilidade pela preservação? Eu acho que isso está muito ligado ao caso, como foi mencionado aí no início do programa, que é o caso do Galpão das Locomotivas em Araçatuba, né? Tem que fazer uma distinção que é o seguinte: uma situação é o proprietário do bem. Então, o proprietário sempre é o principal responsável pela conservação do bem. E a ele que recai essas obrigações que eu mencionei agora há pouco, né? Comunicar ao órgão se vai fazer reforma, se vai ter que fazer algum tipo de obra que pode causar uma mutilação e assim por diante. Então, ele é o principal responsável.
Só que no caso, o que me parece, e aí isso também achei uma decisão muito adequada, é que às vezes sobre o mesmo bem, sobre a mesma casa, por exemplo, ou sobre o mesmo galpão, como é o caso, pode haver um tombamento tanto municipal como estadual. Por quê? Porque o órgão de proteção municipal pode compreender que aquele bem tem uma importância cultural para o município. Por exemplo, está ligado à história do município. E o Estado também pode compreender que aquele bem é de importância cultural para a história do Estado, por exemplo. Então, podem recair sobre o bem 2 tombamentos, um municipal e um estadual. E, aliás, pode até recair 3 tombamentos, federal, estadual e municipal. Vou dar um exemplo. Ouro Preto, que se situa em Minas Gerais, que todos conhecem, que é uma cidade de grande importância em termos da história do barroco no Brasil, tem tombamento municipal, estadual e federal. É que, quando se faz o tombamento por esses órgãos também se tornam responsáveis pela proteção do bem. Que tipo de responsabilidade? Por exemplo, fiscalizar o proprietário para verificar se ele está tomando as providências para a proteção, as obras de conservação e assim por diante. E se esses órgãos não tomam as providências, eles também se tornam responsáveis. Por isso que o Poder Judiciário muitas vezes é chamado para que obrigue esses órgãos a exercer as ações de fiscalização e, ao mesmo tempo, obrigue o proprietário a cumprir as suas obrigações decorrentes da lei de tombamento. Ok. E em que situações a justiça pode obrigar o poder público a restaurar um bem histórico? E como que essa obrigação costuma ser fiscalizada, então? Então, a justiça pode fazer isso, como no caso aí, mediante uma provocação do Ministério Público, porque o Ministério Público tem diversas funções. E uma delas é, conforme a Constituição, poder propor medidas judiciais para que o judiciário possa intervir no sentido de obrigar um órgão e o proprietário a tomar providências para a proteção. Mas, como eu disse, as obrigações são diferentes. O órgão, ele tem que agir pela fiscalização, né? Ou seja, notificar o proprietário para que tome providências A, B ou C, enviar técnicos ao local para verificar se as providências estão sendo tomadas e se reportar ao judiciário relatando que tais providências pelo órgão de proteção estão sendo cumpridas. E do lado do proprietário, se ele, ao fazer qualquer alteração no imóvel, se essas alterações estão de acordo com a lei de tombamento, que é, no caso, aí o galpão de Araçatuba. Ok. Qual é o papel do Ministério Público aí na proteção do patrimônio histórico e cultural aqui no Brasil? Ele pode agir sozinho ou ele precisa da provocação de outros órgãos para agir? Não, ele pode tanto agir sozinho, porque essa já é uma função estabelecida pela Constituição, que ele pode exercer essa função, e pela legislação, mas ele também pode ser provocado. Provocado quer dizer que qualquer cidadão, assim como qualquer entidade de proteção, pode se dirigir ao Ministério Público e requerer que ele tome uma providência A, B ou C. Ok. E do ponto de vista jurídico, o início de uma obra determinada judicialmente já é suficiente para encerrar uma ação ou é necessário comprovar a conclusão dela? Teoricamente, vamos colocar dessa maneira, um processo se encerra com uma sentença, quando há uma decisão definitiva sobre uma determinada questão. Então, vamos imaginar, no caso, o processo se encerra quando a sentença determinou que o município de Araçatuba, assim como o órgão de proteção e os órgãos de proteção devam tomar as medidas de proteção. Isso se encerra se tais entidades envolvidas se comprometem a cumprir o que está na sentença. Mas, depois da sentença, existe uma fase processual que a gente chama de cumprimento da sentença, em que o juiz faz o acompanhamento, como o nome está dizendo, se a sentença está sendo cumprida. E aí ele vai determinar em que condições o responsável tem que
se manifestar no processo para dizer que está sendo cumprida. Por exemplo, olha, mensalmente vocês vão ter que me mandar um relatório aqui para eu verificar se a restauração está sendo feita nos termos que foi decidido na sentença. Então, no caso, o processo não se encerrou com a sentença. O processo continua. E ele continua já numa outra etapa. Numa etapa é o seguinte: a responsabilidade já está determinada. Agora queremos verificar, judiciário, se essa responsabilidade está sendo atendida, ou seja, se está sendo cumprido aquilo que nós determinamos. Ok, doutor Fernando, já caminhando aqui mais para o fim da nossa conversa, como que o direito administrativo enxerga a função social dos bens públicos, especialmente quando se trata aí de patrimônio cultural? Olha, eu diria que não é só o direito administrativo, praticamente todos os ramos do direito hoje consideram que existem, vamos dizer assim, várias categorias de bens, né? Quando a gente diz bens, estamos falando, em linhas gerais, inclusive em termos jurídicos, inclusive vida, dignidade das pessoas, ou seja, questões morais, né, e de personalidade, mas também questões materiais, né? Como a gente está falando aqui, uma casa, um prédio, um quadro e assim por diante. O que a gente percebe, não só no direito administrativo como em outros ramos do direito, é que de muitas décadas para cá, todos os bens, por mais particulares que sejam, vamos colocar dessa forma, eles têm um sentido coletivo. Então, se uma pessoa tem uma fábrica e essa fábrica está ligada a uma produção e essa produção está ligada, por exemplo, a automóveis, e os automóveis são para venda e compra por particulares e a fábrica congrega empregados, por mais que você diga que é uma fábrica de caráter privado, essa fábrica tem um sentido coletivo, porque você não pode emitir poluentes, segundo certas regras de legislação ambiental, você tem que tratar os trabalhadores com dignidade, segundo as regras trabalhistas, então sempre vai ter um sentido coletivo. Da mesma forma que as coisas tombadas, elas podem pertencer a uma pessoa e por mais que elas estejam ligadas a uma vida privada da pessoa, por exemplo, uma residência particular de alguém, ela vai ter um sentido coletivo nesse sentido cultural. E por ser cultural, ela é de importância também para a coletividade. Por isso que a lei estabelece algumas restrições, mas essas restrições são em nome da coletividade. É a lei representando interesses na coletividade. Há um interesse na proteção. Esse interesse pode ser arqueológico, pode ser histórico, pode ser artístico, pode ser etnográfico. Tudo isso nós chamamos de razões culturais, né, para que haja uma proteção. E para a gente finalizar, quais são aí os principais cuidados que gestores públicos devem ter ao administrar bens tombados para evitar ações judiciais e garantir a preservação do patrimônio coletivo? Eu acho, em linhas gerais, algo que antecede isso, que os poderes públicos cada vez mais deem uma atenção pública sobre esses bens. Quando eu falo uma atenção pública, é ter um olhar mais além do que a gente está vendo hoje, que muitas vezes a preocupação é muito mais com questões orçamentárias, financeiras e outras políticas vêm sendo esquecidas, políticas culturais, por exemplo, e até políticas ambientais. E aí, em torno disso, o que o poder público tem que fazer é um checklist da legislação cultural e de tombamento, e ao fazer o checklist, verificar se os seus bens que estão tombados, se os bens que pertencem à administração estão tombados, estão seguindo essas regras que, em linhas mais gerais, quer dizer se estão seguindo as regras de gestão dos bens da administração. Agora, por mais que haja restrição por conta do tombamento, nunca há um impedimento de que um bem tenha uma função diferenciada da razão que deu a sua origem. Por exemplo, uma escola, o prédio de uma escola que talvez hoje não sirva mais para ser escola, ele pode ser um prédio destinado a um museu. Então, o poder público nunca perde o bem, como foi o caso do galpão das locomotivas. Ele não vai perder o imóvel. O que ele pode fazer é dar uma outra destinação, mas conservar as características originais do imóvel. Então, ele sempre tem que estar atento a isso, na possibilidade de reaproveitamento também desses imóveis.
Ok, eu conversei com o advogado e professor Fernando Fernandes Silva, a quem eu agradeço muito essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço e espero ter esclarecido as questões aí colocadas para todos. Obrigado. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.